filosofia, que é o ato de pensar, relacionar e interpretar as coisas de certo ponto, existiu entre vários períodos, inclusive na Grécia. E a relação da filosofia com os filósofos gregos eram considerados sofistas, que no caso defendiam a ideia de que o polis ele nasceu para que o ser humano percebesse que é mais fácil viver em sociedade do que viver isolado, dividindo então as suas tarefas, criando leis, regras de convivências, que então seriam interpretados pela justiça, que a justiça ela veio para entrar em bom senso. E porque viver em sociedade é bem mais fácil e bem mais prático. E pode mudar, as leis podem mudar conforme haja uma necessidade ou desde que não haja uma alteração muito grande na sociedade. Então, se a lei ela não veio para o bom senso de todos, ela não era decretada. E essas leis, essas mudanças, elas ocorriam em debates e discussões entre os sofistas e as pessoas que ali compunham, né? E os sofistas, então, eles acabavam ensinando a discutir, a fazer debates, essas coisas assim, para que então a pessoa criasse uma opinião própria e fosse defendê-la. Para eles, era uma forma de acordo entre eles, essas leis e essas formas de discussão. Só que existiam muitas pessoas que criticaram e foram contra. E grandes filósofos, inclusive, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Cada um defendia a sua ideia. Por exemplo, Platão ele dividiu os homens em três almas: o espiritual, o de desejo e o de pensamento. Já Aristóteles ele definiu que a justiça ela é indivisível e divisível, ou seja, distributiva e participativa. A distributiva, ela então entra na parte da economia. Assim como eu posso dividir a minha economia com os outros, é algo que pode atingir os outros. Já a participativa não é algo que eu posso retirar de mim e dividir. As pessoas têm que participar disso, como por exemplo a política. E a justiça dos filósofos gregos envolvia as duas. Bom, eu vou fazer uma comparação entre a democracia ateniense e a democracia atual, que é o nosso regime hoje. Bom, a democracia ateniense ela era uma democracia direta, no qual o povo tinha participação direta. A rotação de cargos era rápida e o interessante é que esses cargos eles eram designados por sorteios, o que é bem diferente de hoje, porque em frente à rotação ele tem um tempo determinado para acontecer essa rotação de cargos. Por exemplo, o presidente, essa rotação é feita de 4 em 4 anos. Em referência que é designado por sorteio lá, aqui é designado por... agora aqui, né, é designado pelo voto do povo. Sendo que o eleitor, ele vai lá, vota, os cidadãos, ele vai lá, vota, e os cidadãos, a voto da maioria, acaba elegendo o governador, o presidente, entre assim sucessivamente. Outro aspecto diferente era quem era considerado cidadãos. Os considerados cidadãos na democracia ateniense eram somente os homens maiores de idade e livres. Já aqui, o que era, antes de falar aqui, o que era bem uma pequena parte, sabe? Porque as mulheres não eram consideradas cidadãs, nem os escravos, nem os estrangeiros e nem os menores de idade. Então, esses homens livres e que eram maiores de idade eram uma pequena parte só, referente a toda a população. Aqui, agora sim, consiste na participação política todos aqueles que têm acima de 16 anos, independente de sexo, classe social, essas coisas assim, sabe? Não temos mais isso. Única exceção que tem é para os presidiários, que eles não podem votar, mas fora isso, todos têm o direito do voto. Outro aspecto é que eu achei muito interessante, acho mais interessante, porque na democracia ateniense, a opinião dos cidadãos, eles eram escutados na eclésia ou na Assembleia Geral. Aqui, hoje,
temos um representante, digamos assim, tipo, os cidadãos têm uma pessoa representante, seja ela homem ou mulher, que tenha cargo no governo, sendo deputado, senador, e enfim. E essa pessoa vai lá no Congresso, nas reuniões, e ela dá a sua opinião sobre os assuntos, assim, falando pelo povo. E esse foi só uma pequena parte que eu pude falar da democracia, essa comparação, porque a democracia em si, ela é um assunto muito complexo, não muito extenso, e não daria tempo para falar no vídeo. Mas esse foi só um parênteses dado para comparar a democracia que nós temos hoje, que foi herdada da democracia ateniense. Mas, independente da democracia que a gente fale, sendo ela a de muitos anos atrás, a de Atenas, ou a de agora, que nós vivemos hoje, sendo ela independente de data, a democracia sempre teve como seu objetivo real ter o governo pelo povo, para o povo e o governo do povo. Claro que o governo ou a democracia, ou qual governo do regime que liderar nosso país, nunca vai ser perfeito, pois ele não é liderado por pessoas perfeitas. Mas, por isso que é tão importante cultivar essa chamada consciência política na cabeça das pessoas. Porque e não só cultivar essa consciência quando for em dia de eleição ou em época de campanhas eleitorais. Pois só assim, quando foi cultivado isso nas pessoas, que vai haver uma melhora na democracia. E é isso.